Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Muito bem, pessoal, estamos começando mais uma edição do Black Yellow Brasil Podcast, o episódio 161 desse programa sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de fambonanet.com.br, Spotify, Deezer, iTunes ou até do meio dessa maratona de podcast que a gente está nessa semana. Eu sou Danilo Batista, seu host para mais um programa, seu host mais uma vez falando de Steelers, e nessa semana a gente quer fazer previsões sobre a nossa temporada. Nessa semana a gente vai lidar com a bola de cristal de Pittsburgh, e para isso está aqui a presença do nosso chefe Ricardo Rezende. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Danilo. Boa noite, amigos ouvintes. Uma satisfação imensa estar de volta. Agora para estar falando sobre a temporada regular de 2020. Finalmente estamos muito próximos de ver ação por parte dos Steelers e de toda a NFL. É isso, vamos começar pelo calendário dos Steelers em 2020, Ricardo. A gente vai passar aqui, geralmente a gente faz em blocos de partidas, mas acho que a gente consegue passar rápido por todas elas individuais. Ainda nessa semana vocês vão ouvir a gente falando mais especificamente desse jogo. A semana 1, o Steelers estreia só no final da rodada, Monday Night Football, o primeiro horário de Monday Night Football, sempre na semana 1 tem 2, né? Em Nova York contra o Giants, é dia 14, a próxima segunda-feira, claro, nas 8h20 da noite. Esse é um jogo que, se o Steelers tem pretensões, não pode deixar de ir forte nessa partida, né, Ricardo? Sem dúvidas, Danilo. Os Steelers que, tradicionalmente, pelo menos nos últimos anos, falar que tradicionalmente seria talvez pesado, porque isso foi uma tendência mais recente, não vem começando bem a temporada. A gente viu aquela derrota terrível para New England em 2019, a gente viu empate contra o Cleveland Browns, a gente viu vitória suada contra o Browns, que veio a ficar 0-16 na temporada. Então os últimos inícios do Steelers não foram nada amigáveis, e isso sempre acaba fazendo aquela diferença no final do ano, que a gente precisa emendar aquela sequência de vitórias em novembro e dezembro, que é complicado. Então, de fato, a gente precisa ter um início melhor. Como todos os times estão na mesma página, na verdade, os times não tiveram a melhor preparação com relação aos anteriores, está todo mundo muito nivelado, ninguém teve jogo de pré-temporada, só training camp, não teve treinamento conjunto com outros times ou alguma coisa nesse sentido. Então tem que aproveitar um pouco desse momento, ainda mais enfrentando o New York Giants, que vem de head coach novo, muitas caras novas lá em Nova York, e Steelers, Mike Tomlin, a volta do Big Ben, tem que aproveitar, tem que vencer, é um must win game, como dizem os americanos. É isso, e considerando uma semana 1, a gente nem vai botar na conta do famoso trap game, aquele jogo que tá muito fácil, muito apontando pro Steelers, e a gente acaba perdendo porque todas as condições são desfavoráveis para todo mundo, na verdade, né? Os Steelers têm uma vantagem aí nesse jogo, mas a gente precisa vencer. Se você tem pretensões nesse ano, você precisa vencer o Giants nesse ano. A gente avança pra semana 2, e aí é uma sequência de 2 jogos no Heinz Field, recebendo o Denver Broncos. Denver Broncos agora, a era Drew Lock definitivamente começou, é um jogo das 14 horas. Todos os horários que a gente mencionar aqui são os horários de Recife, ou seja, o horário de Brasília, tá? 14 horas do dia 20, e a semana 3 recebendo Houston, dia 27, também 14 horas. Aí já são 2 jogos com perspectivas um pouquinho diferentes dos dois, mas Denver é um jogo também que você tem que entrar muito forte, ainda é um quarterback não estabelecido no Drew Lock, e é uma liga de quarterbacks em 2020, né? E Houston já é um adversário mais forte, é um dos adversários do topo da AFC, é um jogo mais difícil. Qual é a situação para essas 2 partidas? Eu tenho a máxima para mim, e eu falo isso todos os anos, que jogos no Heinz Field, jogos em casa, o Steelers tem que vencer. Não importa quem seja o adversário, para mim, se joga em casa, tem que vencer. Eu sou desse ano, e a gente
é um dos times, para mim, mais prejudicados por não ter torcida diante da situação que a gente está vivendo. Sabemos como a torcida faz diferença no Heinz Field. Até trouxe um dado um dia desse no Twitter. Se não me engano, são apenas 22 jogos desde 1970 que o Steelers não recebe menos de 80% de público jogando em Pittsburgh. Então, a gente vê como o pessoal é bastante fiel por lá. Porém, não é por isso que eu não acho que a gente não tem que ficar com essa expectativa também para 2020. O Denver Broncos, quando a gente olha o calendário, eu sei que é muito cedo e você acabou de comentar sobre isso, Danilo, mas o Denver Broncos é aquele jogo que a gente pode marcar um xizinho de trap game. Eu fico um pouco preocupado. Não é o adversário que eu fico mais preocupado, de fato, mas eu ainda fico com o Denver Broncos. Tem uma dupla de running backs bem competente no Philip Lindsay e agora com o Melvin Gordon, então já tira muita pressão do Drew Lock. A gente não necessariamente consegue diagnosticar boas jogadas de play action, que é o que o Vic Fangio provavelmente vai usar demais no Drew Lock contra a nossa defesa. Talvez agora que a gente está com um nível até um pouco intelectual acima com o Minka Fitzpatrick lá atrás, a gente não sofra tanto, mas mesmo assim ainda é um adversário que historicamente o estilo dele pode complicar um pouco o jogo pro Steelers. Novamente, não é meu maior trap game, eu ainda acho que a gente vence, estreando em casa, estreando no Heinz Field ainda, acho que a gente vai vencer, mas se quiser marcar um xizinho em jogo trap game, eu botaria esse jogo contra o Broncos. O jogo contra... Quer falar alguma coisa? Não, continua. O jogo contra o Texas, de fato, um dos jogos mais difíceis do calendário. Nunca vai ser tranquilo quando você enfrentar o Deshaun Watson. Eu fui até pegar aqui, Danilo, e isso me veio à cabeça agora. Eu não acho que o Steelers já tem enfrentado o Deshaun Watson alguma vez na carreira. O último jogo que eu lembro de Steelers e Texas foi no Natal, há 2 anos atrás. E a gente... Foi há 2 ou foi 3 anos atrás. E não era o Deshaun Watson de certeza. O jogo foi bem tranquilo, por sinal. Até naquele dia. Então, primeira vez que a gente vai estar enfrentando o Watson em sua carreira. E sei que já não estão com o DeAndre Hopkins, já é uma razoável ajuda, mas ainda assim tem um corpo de wide receivers com o Brandon Cooks do lado, o Will Fuller do outro, tem o David Johnson que chegou lá para reforçar também a equipe, tem o J.J. Watt na defesa, o Zach Cunningham também ganhou um bela de um contrato agora e pode facilmente conseguir anular seja o nosso jogo terrestre ou seja o jogo aéreo com o Eric Ebron, que eu espero que vai ser muito acionado. Então vai ser um jogo duro, obviamente, né? Não poderia esperar nada menos do que isso, mas reforçando o que eu disse agora há pouco, espero do mesmo jeito que venha a vitória, porque eu espero que o Steelers vença todos os jogos no Heinz Field. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui e o último jogo entre Steelers e Texans foi realmente 2017. É o primeiro ano de carreira de Deshaun Watson, mas ele não estava jogando, era TJ Yates, o quarterback, que foi 16 passes tentados, 7 completados, 1 touchdown, 1 interceptação, 6 sacks sofridos num jogo 34-6 para Pittsburgh. Então foi realmente bem tranquilo. Foi o jogo de 3 sacks do Mike Hilton. Olha só, e de fato foi um jogo de Natal. Então, você não disse o que é que você acha, se dá vitória ou derrota nessa semana 3.
A gente tá num ambiente clubista, né? A gente tá dentro de um podcast clubista. Então, qualquer jogo que você me apontar, qualquer jogo que você me apontar, independente contra quem for, se for no Heinz Field, eu vou falar que o Steelers vai vencer. Então, também vai vencer do Houston, Texas. Tá, você marcou Denver derrota, é no Heinz Field. Não marquei Denver vitória, não. Denver vitória. Você eu falei que tem cheiro de trap game. Okay. Só boto que é um asterístico que pode ser um trap game, mas não... É um candidato, mas que perder, que não perde não. Beleza, então aqui, semana 3, estamos com 3-0. Pra gente abrir aqui a semana 4, que a gente vai até Nashville pra enfrentar o Tennessee. Presença de Germano Coutinho. Boa noite, Germano. O que é que você acha dessa partida? É dia 4 de outubro, 14 horas também. Boa noite, Danilo. Boa noite, Ricardo. Eu acabei de chegar devido a compromissos do trabalho, até peço desculpas, mas não sei de nada do que foi falado até agora por vocês, mas eu assino embaixo. A gente tá 3-0, esse é o resumo, Germano. Possível, é bem possível. Primeiro jogo contra os Giants, segundo contra Denver e terceiro contra os Texans. Isso. É possível que saia um 3-0. Desses jogos, o que mais me deixa assim sobre o resultado é contra, por incrível que pareça, o Denver Broncos, na minha opinião. Porque é um ataque muito jovem, um ataque muito promissor. A gente está falando de um ataque que tem o Drew Lock, que tem o Jerry Jeudy, que tem... Poxa, eu esqueci o nome do outro wide receiver deles, que vai ser o wide receiver número 1 agora, que também é muito bom. Mas enfim, Cortland Sutton. Exatamente, o Cortland Sutton. Esqueci aqui, valeu, Ricardo. Então, assim, rapidamente, dentre esses 3 jogos, creio eu que o mais perigoso, apesar de que enfrentar o Deshaun Watson, que é um quarterback móvel, e quarterbacks móveis geralmente nos dão um certo problema, apesar disso, como também o jogo vai ser no Heinz Field, como o Ricardo acabou de falar, que eu consegui pegar esse pedacinho, creio eu que desses 3 primeiros jogos, o mais difícil será contra o Denver Broncos. Mas eu concordo, eu diria que um 3-0 está dentro, sim, das possibilidades, até chutaria isso também. Bom, semana 4 contra o Tennessee Titans, um time que na temporada passada foi muito longe, até surpreendeu, um time que, através do seu jogo terrestre, ele conquistou a maioria das suas vitórias, um time que ressuscitou o queridíssimo Ryan Tannehill, que tinha saído lá de Miami. O Tannehill, convenhamos, não é um quarterback exatamente ruim, apenas também não é um quarterback de elite. É um cara que beirava aquela famosa linha do Andy Dalton, aquele cara que era um quarterback bom, mas que não era bom o suficiente para ser considerado um franchise quarterback. Enfim, esse também é um jogo bastante difícil, lembrando que o Derrick Henry, que foi o principal corredor da temporada passada, renovou o contrato, né? É um jogo bastante difícil porque eles, de novo, devem explorar bastante o jogo terrestre, coisa que na temporada passada nós tivemos um pouco de problema, tá? Então, talvez essa aí seja a nossa primeira derrota na temporada. Só me relembrem, por favor, esse jogo é fora ou dentro de casa? É em Tennessee. Pronto, sendo em Tennessee, apesar de que o efeito fora de casa, talvez, dependendo de como as coisas estejam, não seja muito, né? Se não tenha muito esse efeito pela falta da torcida. Mas a título de chute aqui, a título de previsão, eu vou botar uma derrota. A primeira derrota da equipe para Tennessee por conta desse jogo terrestre que foi um certo problema para a gente na temporada passada. E aí, Ricardo? Entendo todos os pontos do Germano, inclusive eu pontuo também que a vitória vai ser difícil. Se tem desse primeiro quarto do calendário, podemos dizer o jogo que quem vai perder seria esse de fato contra o Titans, que a gente olha o roster do Titans, a gente vê o Derrick Henry, a principal estrela da equipe, mas a gente não vê um time recheado de estrelas, podemos dizer, mas a gente vê um time muito equilibrado e, por que não, muito bem treinado também pelo Mike Vrabel, um time muito disciplinar, um time que não comete muitas faltas, e quando o Ryan Tannehill assumiu a temporada passada, a gente viu a belíssima sequência que a equipe teve para fazer a arrancada para os playoffs. Não é qualquer time que elimina o Patriots. Eu sei que a temporada passada deu uma balançada em alguns momentos,
mas foi, querendo ou não, a eliminação de playoffs lá em Foxborough. O Titans eliminou. Depois o Titans foi para Baltimore e eliminou o Ravens em Baltimore. E aí chegou até ter bons momentos contra o Chiefs na final da AFC. Mas aí o Mahomes fez coisas do Mahomes e acabou vencendo aquela partida. Então não é um time que de fato pode ser descartado. Como eu estava falando, não tem uma estrela fora o Derrick Henry, mas é um time muito, muito equilibrado, eu diria, nos dois lados. É um time que só perdeu um jogador, basicamente, por free agent. Foi um bom jogador, que foi o Jack Conklin, que veio coincidentemente aqui para Cleveland, enfrentar a gente 2 vezes na temporada. Tem um corpo de wide receivers com o A.J. Brown entrando de forma bem promissora na segunda temporada. Tem o Andrew Humphries, que consegue atuar bem jogando no slot. Tem um tight end que é um dos nomes assim, mais sleepers, podemos dizer, na posição, que é no John Smith. Então é um ataque que o Tannehill consegue ser um bom game manager, se quiser, e dependendo, obviamente, diretamente do jogo terrestre. A gente sabe que o Derrick Henry tem total capacidade de fazer isso. Quando a gente olha na defesa, a gente vê quase o mesmo jeito, vê o Jarrell Casey na linha defensiva. A gente teve o Jeffrey Simmons, que chegou na temporada passada, entrou ao longo da temporada passada, e isso também foi um baita de um impulso na sequência de vitórias que o Titans teve. A gente vê o Rashad Evans, que o Steelers gostava muito antes do draft, e aí, o Harold Landry e o Jadeveon Clowney como dupla de outside linebackers é algo que de fato preocupa. Lembrando que isso também já era para comentar até no jogo contra a Denver também. A gente vai ter um right tackle novo, o Zach Banner, e o Zach Banner já vai ter que enfrentar o Von Miller na semana 2, vai ter que enfrentar o Jadeveon Clowney e o Harold Landry agora na semana 4. Então, é um matchup que obviamente desfavorece muita gente, e é um duelo assim que um grande jogador, seja o Clowney, seja o Von Miller, seja o Harold Landry, consegue fazer uma única jogada capaz de mudar a partida. Então, eu me preocupo com o jogo contra o Titans, eu vou ficar com o Germano. Uma derrota também, felizmente. Beleza, uma derrota aqui nos levaria para 3-1. Voltamos para mais uma sequência de 2 jogos no Heinz Field, essa bem do Philadelphia Eagles, dia 11 de outubro, e o Cleveland Browns, primeiro jogo de divisão só na semana 6 de 18 de outubro, ambos 14 horas, horário de Brasília. A gente chegando aqui 3-1, tem possivelmente o reencontro com o Javon Hargrave na semana 5 contra Philly, ele de volta a Pittsburgh, né? E tem o jogo contra Cleveland, que depois do incidente, depois do ataque do Myles Garrett ano passado, a tendência é que nos próximos anos ou nas próximas partidas seja muito, muito intenso esse confronto. Qual é a previsão de vocês para essas 2 partidas? Germano, começa com você. Danilo, esse jogo contra o Philadelphia Eagles, infelizmente, vai ser no começo da temporada, ou seja, o Carson Wentz provavelmente não vai ter se machucado ainda. Então vai dificultar um pouco mais. Ó a maldade. Eu tô sendo realista, infelizmente, né? Mas enfim, brincadeiras à parte, esse jogo também vai ser um jogo, na minha opinião, bem parelho. O Eagles é uma equipe que vem bastante arrumada nos últimos anos, teve um recorde 9-7 na temporada passada, teve um draft que, na minha opinião, foi bem interessante. Pegaram o Jalen Reagor, que era um queridinho nosso, né, como os ouvintes sabem, na primeira rodada. Então vai ser um páreo duro, mas pensando nos 2 elencos, creio eu que a gente não vai ter muito problema com os Eagles, porque simplesmente eu acredito que a gente tenha um time bem melhor, tá?
A gente sabe que a defesa dos Eagles, principalmente ali na linha defensiva, sabemos que o Hargrave foi para lá, eles têm uma rotação muito boa, mas eu confio na nossa linha ofensiva, acho que é um ponto forte da nossa equipe, e no final das contas, creio eu que a gente consiga sair sim com uma vitória desse confronto. E quanto ao jogo contra o Cleveland Browns, rapaz, eu só espero que a gente dê uma capacetada neles, mas uma capacetada no sentido de uma vitória muito boa em cima do Cleveland Browns. Assim, é um jogo de divisão. O time de Cleveland é sempre aquela coisa, né? A gente não, na verdade, todos falam que eles têm um ótimo elenco, que esse ano vai, que esse ano é o ano, mas nunca acontece. É como o nosso amigo Zé Brasiliano sempre fala, os Browns são os Browns, eles sempre vão achar um jeito de perder. E aí, infelizmente, é isso que acontece. Eles têm realmente um elenco muito bom no papel, mas dentro de campo isso aí não tem se traduzido em resultados positivos. Então, de novo, eu boto mais uma vitória pra gente e, pelas minhas contas, começaremos então 5-1 na temporada, o que não seria nada mal. Maravilha, 5-1 seria realmente um resultado excepcional, Ricardo. Você tá nessa mesma vibe? Eu não vou nem me alongar muito, sinceramente, no jogo contra o Eagles. Eu entendo que a gente vai estar enfrentando um quarterback razoavelmente bom no Carson Wentz, mas e tem também bons jogadores de skill position, inclusive jogadores que eu sou apaixonado, o fresco Miles Sanders, que não lembra o draft do ano passado, o Jalen Reagor também, um dos meus principais crushes da classe desse ano. No ataque, na defesa tem o Hargrave, que é meu xodó, sempre é meio Hargrave. É um time até interessante, mas que eu acho que vai ser um jogo mais fácil do que a gente imagina, pelo simples fato de que a OL do Eagles não consegue se manter inteira, não consegue se manter saudável. A gente já vê o Brandon Brooks fora da temporada, a gente vê uma OL com pouquíssima experiência dentro da NFL, e o Steelers tem talvez o melhor pass rusher da NFL em termos de conjunto ali. É um time que lidera a liga, já liderou a liga em sacks nos últimos anos de forma constante. Então, que ele vai fazer do inferno a vida do Carson Wentz. Eu acho que vai ser uma vitória até mais simples do que a gente imagina. E o jogo contra o Cleveland Browns, novamente, também jogo no Heinz Field. A gente comentou quando estava fazendo o preview dos demais times da AFC Norte como um todo, sobre como o Cleveland Browns todo ano tem um time no papel muito bom, muito competente, muito talentoso, mas não consegue reproduzir campo. Esse ano, ainda, sem training camp, sem preseason, sem ritmo para criar uma identidade de jogo, ainda podemos dizer, eu acredito que a gente vai conseguir uma vitória também. Pelo menos o jogo em Pittsburgh a gente vence. Então, Steelers nessa primeira parte da temporada tem muito jogo em casa. É o momento para poder fazer essa gordurinha. Beleza, então 5-1 nas primeiras 6 semanas. Antes da gente só fechar um rápido balanço, a gente vai para a semana 7, que é um jogo em Baltimore, dia 25 de outubro, também 14 horas. E aí, Ricardo? Como dói o coração falar sobre isso. Como dói no coração. Mas a gente também comentou sobre Baltimore no nosso preview da AFC Norte, e eu comentei aquele dia que eu acho o Baltimore o melhor time da NFL, o time mais equilibrado, que mortal, liderado pelo Lamar Jackson. Algumas pessoas apontam os defeitos que o jogador tem. De fato, ninguém é imune a nada. A gente viu em Titans, que a gente comentou agora, conseguindo dominar muito bem o Lamar Jackson, mas ainda me deixa bastante preocupado independente disso. Tem o Mark Andrews,
Tem jogadores de skill position muito rápidos que eventualmente a gente pode acabar sofrendo, como o Marquise Brown. Tem uma verdadeira hidra no corpo de running backs que acabou de ganhar mais uma cabeça no J.K. Dobbins. Então eu fico preocupado. E então ela defesa o nível, apesar do Earl Thomas ter saído, um nível bastante alto ainda, eu diria. Então eu fico bem receoso nesse jogo. Não consigo apontar outra coisa, mesmo sendo clubista ao máximo, que não seja a derrota, pelo menos nesse primeiro confronto contra Baltimore. Ainda vai ter que amargar a terceira derrota consecutiva contra Baltimore. Olha só. Você também, Germano? Sim, contra os Ravens eu, sinceramente, vou botar uma vitória e uma derrota. Independente se vai ser agora ou se vai ser mais pra frente da temporada, pra mim vai ser 1-1. No Heinz Field a gente ganha, e lá no M&T a gente acaba perdendo. Geralmente é assim. Temporada passada não Às vezes até ao contrário, né? Exatamente. Temporada passada não foi porque, enfim, o Rudolph foi retirado do jogo, né, naquele lance com o Earl Thomas, que inclusive saiu de lá, mas geralmente é isso que acontece. Geralmente os dois times são muito parelhos e por causa disso eu vou botar uma derrota e uma vitória. Beleza, então a semana 8 a gente chegaria para nossa bye week numa campanha 5-2. Uma bye na semana 8 é bem próximo do ideal, você tá mais ou menos ali na metade da temporada. O desgaste que você já teve, você consegue recuperar e fazer ajustes pra levar pro final da temporada. Melhor do que a semana 8, talvez só se fosse ali semana 10, 11, porque aí você recupera pra fase final. Mas você tem o ponto negativo de não poder respirar muito até a semana 11. Tipo, se você estiver precisando dar aquela ajustada, você não tem essa oportunidade. Então, 8 vamos considerar como a semana ideal. Chegar aqui 5-2 seria excelente. Aí, se essas derrotas vierem dentro da divisão, é pior. Se elas não vierem dentro da divisão, vierem fora, um tanto melhor. Mas 5-2 é ótimo. Já vamos avançando para a semana 9. É um jogo considerado até difícil em Dallas contra o Cowboys. Cowboys renovado, terminando a renovação, né? Agora trocou o head coach. Agora Mike McCarthy comanda por lá. Dia 8 de novembro, às 18h25, que certamente será o America's Game of the Week, porque esse é o horário Dallas Cowboys lá da Fox. Aquele joguinho com narração do Joe Buck, comentários do Troy Aikman. Todo mundo tá acostumado no segundo horário, deve ser esse jogo aqui. Como é que você tá vendo isso aí, Germano? Jogo extremamente difícil, inclusive já vou me adiantar, acho que a gente vai perder esse jogo aqui no chute, né? Creio eu que Dallas tenha uma rotação muito interessante na linha defensiva. Eles têm o DeMarcus Lawrence de um lado e a recente contratação, o Everson Griffin do outro. São dois jogadores muito capazes ali no pass rush. Eles têm o Dontari Poe no meio da linha. Também draftaram o Neville Gallimore, que era um cara que eu gostava muito no draft. Inclusive chegamos a falar dele aqui nos podcasts a esse respeito, dos prospectos e tal. Então, assim, tem também o Randy Gregory, que, sendo muito sincero, eu não sei como é que tá a atual situação dele em relação à suspensão ou não, mas se ele tiver apto a jogar também é um cara que pode complicar as coisas pra gente. Teoricamente ele pode voltar sim, ele pode estar disponível sim. Perfeito, então mais um problema. A defesa como um todo dos Cowboys, eu acho que, exceto ali a posição de safety, é uma defesa muito competente. O ataque, de novo, quarterback móvel no Dak Prescott, um jogo terrestre muito bom com o Ezekiel Elliott. Eles agora vão ter 3 wide receivers muito capazes, que são a Amari Cooper, o Michael Gallup e o recém-chegado CeeDee Lamb, que até agora não sei como chegou na pique dos Cowboys no draft, mas enfim, não vem mais ao caso. Então, assim, é uma equipe muito completa, é um jogo fora de casa, sabe-se lá se vai ter torcida ou não, porque a gente sabe que o Jerry Jones é meio maluco, mas diante disso tudo, eu vou por um caminho mais conservador e vou botar aí uma derrota pra gente pós-bye week. Não é claro o ideal, mas o time dos Cowboys para essa temporada realmente, pelo menos no papel, tá parecendo ser muito ajeitadinho. Então eu vou de derrota nesse jogo. Vou adiantar pra vocês que o plano do Dallas Cowboys é desde a semana 1 ter torcida no estádio, tá? Então é provável só que daqui pra lá eles já tenham aumentado a quantidade de torcedores permitidos. Você, Ricardo, você tá na derrota também?
Steelers, depois da bye week, é igual ao início de temporada. Nos últimos anos, não vem performando muito bem. O time parece meio enferrujado com essa folguinha no meio do ano. Então, contra um adversário com um nível tão alto como o Cowboys, time equilibrado no ataque e na defesa, como o Germano muito bem falou, mas ainda até o ataque e a defesa de fato equilibrada, mas eu destaco o Mike McCarthy na sideline, é um cara que eu gosto, sempre gostei do Mike McCarthy. Acho que foi uma bola dentro do Dallas muito, muito boa. Mike McCarthy vai dar finalmente levar o patamar que o Dallas Cowboys tem no papel para um outro nível. Até fiquei feliz que o Mike McCarthy não foi contratado pelo Cleveland Browns no final das contas. Acho que o McCarthy é um técnico que consegue aproveitar muito bem do talento que tem, consegue render muito bem os jogadores. Dallas vai ser diferente, um OL extremamente competente, um running back dos 3, 5 melhores da liga, um corpo de wide receiver bastante jovem, uma defesa com uma dupla de pass rushers muito boa e uma dupla de inside linebackers das melhores, com o Leighton Van Der Esch e o Jalen Smith. Faz da secundária um pouco exposta, mas eu acho que a gente perde ainda esse jogo. Tudo indica que a gente vai perder. Então vamos para a derrota 5-3. Semana 10 voltamos para o Heinz Field, um jogo contra o Cincinnati Bengals, dia 15 de novembro, agora já 3 da tarde, já que o horário de verão americano se encerra, né? A gente deve continuar sem horário de verão no Brasil em 2020. Vamos passar aqui uma sequência de semana 10 em casa contra o Cincinnati Bengals e semana 11 em Jacksonville contra o Jaguars. Pelo nível dos dois times, eu acho que vocês devem colocar vitórias nessas partidas. Tô certo, Ricardo? Bengals sim, não vou me alongar. Jaguars é o trap game da temporada pra mim. É o trap game em Jacksonville ainda. Trap game, muito trap game. Quanto mais jogador eu vejo saindo de Jacksonville, maior o trap game se transforma pra mim. Não sei o que acontece com os Steelers em Jacksonville para serem jogos tão apertados, para serem jogos tão sofridos. Então, para mim, é o trap game da temporada. Vai que apontar vai ser jogo contra o Jaguars. Para mim, a gente perde e eu cansei de ser trouxa nos anos anteriores, principalmente. Eu sempre olhava o trap game e me mantia bem otimista. Não, tranquilo, aí não vai ser esse ano não, vai ser esse ano não. Sempre acontece. Sempre tem o trap game. Então, o trap game dessa temporada contra o Jacksonville, vitória contra o Bengals, derrota para o Jaguars fora de casa. Germano, um time que quer buscar resultados em 2020 pode perder para Jacksonville esse ano? O que é que você acha? Cincinnati em casa, Jacksonville fora. Nada melhor do que após 2 derrotas, você ter 2 vitórias consecutivas. Eu até concordo com o Ricardo, a gente sabe que os Steelers adoram dificultar jogos contra times mais fracos, na verdade, em partidas que a gente acredita que vai ser uma vitória fácil, mas eu não vou nessa não. Eu acho que vão ser 2 vitórias, primeiro contra os Bengals, contra o Joe Burrow, né? Contra um quarterback rookie, a gente não sabe muito bem o que esperar, mas diante da fragilidade da defesa, principalmente ali na questão dos linebackers e também na fragilidade da linha ofensiva, eu vou botar essa aí como uma vitória. E quanto à questão do Jacksonville, não tem ninguém lá mais, né, basicamente. Só tem o Gardner Minshew e basicamente isso. Então, apesar de entender o Ricardo, eu realmente consigo entendê-lo, mas creio eu que a gente vai conseguir sim a vitória nesse jogo. Então, Danilo, se as minhas contas não tiverem erradas, estaremos o quê? 7-3. 7-3? É isso? Se forem 2 vitórias, 7-3. Eu vou. Como vocês foram uma vitória e uma derrota. Porra, não, eu vou marcar derrota nisso aqui, porque isso é muito trap. Isso é muito Pittsburgh Steelers, cara. Então a gente vai pra 6-4 pelo palpite oficial aqui do Black Yellow. A gente vai pra 6-4. É muita cara dos Steelers perder esse jogo.
porque é o time que vai ganhar de Houston, um dos melhores equipes da conferência nos últimos anos, e aí chega em Jacksonville e se iguala ao nível do adversário e perde o jogo. É muito a cara dos Steelers isso aqui. Completamente a cara dos Steelers. Vamos, então, avançando aqui. A semana 12 é um ponto-chave dessa temporada, porque é um jogo de prime time. A gente tem um prime time na semana 1 e depois só volta a ter na semana 12. Tá? É o Thursday Night Football, é jogo de Thanksgiving, então o país inteiro tá assistindo. Mais high stakes do que isso, só se for em playoff. E é recebendo o Baltimore Ravens novamente. A gente marcou na semana 7 o primeiro encontro das equipes como uma derrota dos Steelers. E aqui, pra ter alguma moral, pra ter alguma briga, eu imagino que a gente vai ter que vencer esse jogo, Germano. Exatamente, Danilo, exatamente. É um daqueles jogos que vai ser um divisor de águas para a equipe. Eu, como falei anteriormente, creio que seja uma vitória ou uma derrota. Para mim, assim, eu não vou dizer qual vai ser a vitória ou qual vai ser a derrota, que aí eu também já acho demais. Mas diante disso, creio eu que como a gente botou uma derrota no primeiro jogo, eu vou de vitória. Então, isso aí levaria no palpite oficial do podcast a equipe para 7-4, não é isso, Danilo? Isso, seria uma vitória aqui é 7-4. Pronto, 7-4. Já estaremos próximos de garantir mais uma temporada 8-8, ou seja, o Tomlin nunca... não teria conseguido, na verdade, mais uma temporada com mais vitórias do que, ou melhor, é isso mesmo, com menos derrotas do que vitórias. É isso. É isso? Tô perdido. Calma. Não, pelo menos ele manteria a tradição de não ter uma temporada negativa, melhor dizendo. Isso. Pronto, perfeito. É porque essas coisas confundem, né? Mas assim, o que você falou é correto, Danilo. É um jogo essencial, tá? A gente sabe, a gente já comentou mais cedo, até mesmo nesse programa, sobre o confronto contra os Ravens, mas é um jogo essencial. É um jogo que a gente precisa, ou melhor, uma série, as duas partidas que a gente precisa pelo menos ganhar uma. Até mesmo por questões de confronto direto. Porque creio eu que, na minha visão eu tenho certeza, mas creio eu que na sua visão e na visão também de Ricardo, que é o nosso adversário direto pela liderança da divisão. Então, a gente, pelo menos, não perdendo as duas partidas, a gente conseguindo pelo menos uma vitória, isso aí vai nos deixar muito bem na fita para que a gente consiga essa liderança e consiga essa vaga garantida para os playoffs. Então, como no primeiro jogo a gente botou derrota, nesse aí, para mim, eu boto uma vitória. E aí, Ricardo, esse jogo em Jacksonville, Thursday Night Football de Thanksgiving, como é que você tá vendo? Aqui é onde a gente devolve o jogo lá de Baltimore? Em Jacksonville? Em Baltimore. Porque eu falei Jacksonville, eu não sei, mas é Baltimore Ravens. Sim, a gente devolve o jogo, a derrota lá em Baltimore, agora jogando em casa, Thursday Night Football, jogo de horário nobre, em pleno Heinz Field. A gente sabe como o time é forte nesse cenário, ainda mais porque provavelmente a gente vai vir de uma derrota para Jacksonville, que vai ter muitos questionamentos ao redor do Tomlin, muitos questionamentos ao redor do Big Ben. O Big Ben não devia ter voltado, sei lá o quê, move to Vegas, tanque, tem que perder todos os jogos para conseguir boa posição no draft. Tá aquele clima em Pittsburgh, mesmo com as coisas tudo encaixando. Tem que procurar outro lugar. Move to Vegas agora já tem um time, tem que ver outro lugar, sei lá, move to Memphis, move to Mizuno, não sei, tem que procurar uma outra cidade que Vegas já ganhou um titular. Mas é nessas horas que chega lá o senhor Mike Tomlin, o seu Ben Roethlisberger, tem uma vitória afirmativa na temporada, aí o Colin Cowherd vai ficar calado a semana toda, a Fox Sports vai ficar lá com o Terry Bradshaw calado a semana toda, e pronto, voltamos à normalidade. Já está mais do que escrito nas estrelas que vai acontecer exatamente desse jeito. Vou nem entrar em mérito de jogador por jogador, matchup desse partido. Vai acontecer porque é empírico, todo ano acontece com Steelers. Perfeito, você deu uma explicação perfeita, Ricardo, né? Vitória 7-4. Semana 13, um joguinho recebendo o Washington Football Team, 6/12, e eu acho que a gente não vai nem precisar elaborar. Os Steelers não pode perder esse jogo. Não pode, porém, esse pra mim seria o famoso trap game da temporada. Ah, meu Deus do céu, vocês estão de brincadeira, bicho. Desenvolva, Germano, porque esse jogo eu não consigo ver como trap game. Simples.
a gente adora perder pra time ruim, certo? Certo. Tá. É o contexto de Trap Game, inclusive, o conceito. A gente não pode mais falar o nome antigo, tá? Então eu vou de o Washington Football Team. Para essa temporada, ele, dentre os nossos adversários, ele me parece o pior no sentido geral. Entre elenco, entre situação do coaching staff. Afinal de contas, o Rivera talvez tenha que ficar afastado aí uma boa parte da temporada ou a temporada inteira, se eu não estou enganado. A gente não sabe como é que vai estar a situação dos manda-chuvas da equipe, as questões de alegações de importunações sexuais, de coisas desse gênero. Então, assim, vai estar realmente talvez, dependendo de como a temporada aconteça, um verdadeiro dumpster fire. Ainda mais com o Dwayne Haskins, que até agora não se provou, tá? Então, assim, diante disso tudo, creio eu que vai ser o trap game da temporada, que a gente adora perder, mas, apesar disso tudo, pela ruindade do adversário, creio eu que a gente vai conseguir a vitória. Mas fica aí minha menção que pra mim esse vai ser o trap game da temporada. Então, no conceito, eu vou marcar aqui uma vitória, porque até na sua explicação de trap game você ficou muito em dúvida já, mano. A gente vai para 8-4 na semana 13. Mas eu quis dizer, Danilo, que assim, é nesse jogo que eu não me surpreenderia com a derrota. Ah, claro. Entendeu? Claro. Eu não me surpreenderia de modo nenhum com a derrota. Eu até acho que a gente vai conseguir a vitória, que a gente vai ganhar. Mas diante do nosso histórico ruim contra times nessa situação, eu não me surpreenderia com uma derrota, entendeu? Claro, claro. Como a gente tá lidando com previsões, a gente vai marcar 8-4 aqui, a revelia do relator. Vamos para a semana 14. Esse é outro dos jogos pesados da temporada. A gente volta a ter um jogo de prime time em Buffalo, um Sunday Night Football, dia 13 de dezembro. Ou seja, dezembro já bateu o inverno, basicamente. Basicamente, tá? A estação do ano não necessariamente começou. Mas Buffalo já tá frio, isso é o que vale. E a gente vai jogar lá no Bills Stadium. Sim, eles deixaram de usar o nome New Era Field em 2020. Sunday Night Football em Buffalo, meus amigos. Depois de tanto tempo, o Bills voltou a ter a atenção da mídia. A você, Germano. Bom, um jogo difícil, um jogo que na temporada passada a gente acabou perdendo, né? Um jogo que era de suma importância, mas infelizmente a derrota acabou vindo. Esse jogo contra os Bills também é bastante complicado. Eu vou de vitória nesse jogo, sendo muito sincero, porque acredito eu que nessa hora, assim, reta final, creio eu que a equipe tá, assim, é bem experiente. O Big Ben, se Deus quiser, vai estar de volta, né? Não vai ter nenhum problema, vai estar jogando. A defesa deve continuar no nível da temporada passada. O time está cheio de jogadores experientes, então, como eu falei, tanto no ataque como na defesa. Então, creio eu que esse jogo os veteranos vão chamar a responsabilidade e vão conquistar uma vitória que nos deixe bem próximos de uma vaga nos playoffs. Então, por isso, apesar de admitir que vai ser um jogo difícil, creio eu que a gente vai sim conquistar uma vitória. Ricardo? Esse é aquele jogo que a gente olha pro calendário e já sente o cheiro de noite mal dormida diante da intensidade que vai ser a partida. Já vai estar no horário, aquele tradicional horário das 10 horas, começando o jogo basicamente, e vamos entrar madrugada juntos, acompanhando essa partida. Eu acredito que os dois times farão boas temporadas para justificar no final do ano ter o jogo de prime time. Ano passado a gente não estava previsto para jogar com o Bills no prime time, eles acabaram levando o jogo diante da reta final da temporada, ambos os times disputando a vaga na pós-temporada. Mas eu acredito que a gente vai vencer essa partida ainda. Eu até gosto, eu sei que Josh Allen desperta muita desconfiança de uns, muita admiração de outros, mas eu ainda não... Eu gosto dele, mas ainda não acho que o Josh Allen, quando chegar no final do ano, um jogo como esse, que ele precise muito aparecer, ele vai conseguir trazer a vitória. Então, acredito que no final vai pesar o quarterback, um jogo desse, que tem tudo para ser muito próximo, o Big Ben vai tirar um coelho da cartola e a gente vai acabar vencendo. Então, fica com Steelers. Prejamando depois de derrota, né? Não, eu botei vitória contra os Bills. Então, vitória 9-4. Semana 15, Monday Night Football em Cincinnati. Vocês veem alguma coisa além de vitória nesse jogo aqui? Vitória. Eu também sou de vitória. Então vamos pra vitória, não precisa nem elaborar. Rapaz, 10-4, viu? 10-4 na semana 15 já é uma posição confortabilíssima em disputa de playoff na AFC, tá?
Ainda mais com 7 vagas, já digo isso. Semana 16 é hora da paternidade contra Indianápolis no Heinz Field, tá? É jogo de 3 da tarde. E a semana 17 a gente fecha em Cleveland contra o Browns, dia 3 de janeiro esse ano, calhou de ser depois da virada. Também 3 da tarde. Até aqui, sempre lembrando, né, que tem um monte de flexibilidade aí de Sunday Night Football para todos os jogos que estão no domingo, ou seja, os jogos que a gente deve ter garantido aqui é o da semana 15. E a semana 17, o Sunday Night Football não é definido no começo da temporada, é sempre o jogo de maior relevância para playoff. A gente espera que o Steelers não seja jogado para playoff para Sunday Night Football na semana 17, porque aí a gente estaria já classificado com tranquilidade. Então, 16 e 17, recebendo Indianápolis, visitando Cleveland. Ricardo. Eu adorei que você falou sobre a paternidade. E, em primeiro momento, confesso que eu pensei que era a respeito do Philip Rivers e a referência à infinidade de filhos que o jogador tem. Mas depois eu associei a freguesia que o Colts tem com os Steelers nas últimas temporadas. Mesmo quando tudo indica que o Colts pode vencer, acontece alguma coisa e o Steelers vai lá e consegue sair com a vitória. Eu acredito que não será diferente esse ano, porque finalmente teremos uma lei do ex a nosso favor, não contra a gente como tradicionalmente é. Vai ter lá o Eric Ebron marcando seus 2 touchdowns nesse jogo e dando título de fantasy para muitos e muitas pessoas que escolheram o Eric Ebron depois de assistir o nosso episódio sobre o fantasy lá pela última rodada. Então, isto vai acontecer. Dito isto, uma vitória contra o Colts, já vamos estar com 11-4, classificado para os playoffs. Última semana contra o Cleveland Browns, e o jogo acaba ganhando uma relevância. A gente está em um ambiente seguro, né? Perfeitamente. Então, só estamos nós e os ouvintes. Se for projetado do jeito que a gente está falando, 11-4, a última semana ganha um jogo do tamanho da relevância que o Cleveland Browns tem. Maravilha. Você quer fechar com uma sequência de 5? Meu Deus do céu, peraí. A gente fecharia semana 12 vitórias, 13 vitórias, 14 vitórias, 15 vitórias, 16 vitórias, 17 vitórias. Você fecha assim, Germano? Não, eu diria que a gente vai perder a última partida. Não sei se por questão de já estar garantido, mas... Pra mim pode perder também. Pra mim a relevância vai ser o tamanho do Cleveland Browns. Pra mim, tanto faz esse jogo. De acordo com a projeção que a gente fez, né? Eu vou botar uma derrota contra os Browns na última partida. Enfim, um chute, né? Talvez a gente já esteja garantido nos playoffs, então talvez a gente poupe os jogadores, a gente veja... Se bem que, meu amigo, se a gente poupar os jogadores, vai ter Mason Rudolph contra o Browns. Vai ser uma maravilha. Mas enfim, fica aí essa derrota contra o Browns e contra o Colts, pelo amor de Deus, né? Se a gente não ganhar do Colts, bicho, é porque realmente estamos em 2020, é um ano assim fora do comum, porque a paternidade é forte ali. Então eu fico aí com essa derrota e você decide, Danilo, você decide aí. Não, por mim pode manter a derrota. Por mim pode manter a derrota. Assim, ao contrário de outros anos, a gente sempre viu muito debate na semana 17, porque tem, de fato, o Seed 1 e o Seed 2 já estão lá garantidos, já tem sua folguinha na primeira semana de playoff, tá tudo tranquilo, tá tudo bem. Aí bota uns reservas, fora o Bill Belichick, que bota todo mundo para jogar, mesmo quando o jogo parece que não tá valendo nada. Mas esse ano só é um time que vai garantir a bye week. É só o Seed 1, com 11, chegando na última semana com 11-4, não sei se a gente vai estar ali lutando para garantir o Seed 1. Não sei como é que vai estar o Ravens, não sei como é que vai estar o Chiefs. Já podem ter garantido lá o Chiefs com seu 15-1, 14-2, o Ravens com outro 14-2. Então, o jogo da última semana, de fato, acaba ganhando uma relevância muito, no final das contas, pequena. Por mim, pode marcar uma derrota.
Fora de casa contra Cleveland. Deixa eu perguntar aqui pra vocês. A primeira semana de playoff vai ser a seed 1 de folga, e aí 2 contra 7, 3 contra 6 e 4 contra 5. Os 3 vencedores disso aí avançam e tem aquela reordenação. O pior enfrenta a seed 1, o melhor desses recebe o outro pior. Entre se a disputa tiver entre seed 2 e 3, por exemplo, que ambos recebem em casa. Aliás, 2, 3 e 4, né? Os 3 vão ser mandantes na rodada de wildcard. Vocês fazem questão dessa disputa? Vocês acham que o Steelers deve... vamos botar mais titulares aqui, porque a gente precisa ir buscar essa primeira jogo em casa. Entre 2, 3 e 4, tá? Tem uma temporada que a gente sabe o que vai acontecer em relação à torcida. Desculpa a interrupção, Ricardo. Mas em uma temporada que a gente não sabe o que vai acontecer em relação à torcida, inclusive a previsão, ou a maior probabilidade é de que não tenha torcida, acho que isso aí não vai importar de tanta coisa assim. Então, por mim, estando garantido nos playoffs, a última semana seria mais para descansar os titulares mesmo e se preparar para as partidas realmente importantes que virão. Sim, eu estou partindo muito do princípio que o Ravens já possa chegar na última semana como possivelmente o campeão da AFC Norte. Então, não importa muito o que a gente vai fazer, que não vai conseguir ficar com a seed 2, 3. A gente está garantido com a 5, 6 ou 7 agora. Não sei que esteja muito equilibrado, aí sim, é sempre bom, né? A gente garantir um seed um pouco mais alto, lembrando que quando a gente foi pro Super Bowl, o Super Bowl que a gente já estava com a seed 1 ou a seed 2, mais especificamente a seed 2, quando a gente chegou lá em 2010, 2008. Então, ainda é interessante sim, é uma posição que me agrada. Tanto desse cenário, para mim, o time deve sim jogar por essa vantagem. Isso cai... A gente entra nas previsões mais gerais aqui, Steelers, isso cai bem no que a gente já vinha conversando quando a gente fez aquele programa sobre a AFC Norte, de que o nosso rumo é mais ou menos esse, uma disputa em que o Steelers não é o favorito pela divisão, tá? Mas não tá morto, e nessa faixa aí entre 10-6, 11-5, se a gente chega 11-4 na última semana, 11-5 ou 12-4, ambos são perfeitamente possíveis, especialmente visitando o Cleveland Browns. Esse resultado jogaria a gente para wildcard, para um dos times de wildcard, seed 5, 6, 7, Ricardo lembrou bem, se o Ravens for o campeão da divisão, ou seed 1, 2, 3, 4, depende dos outros times, se o Steelers for o campeão da AFC Norte. Vocês acham que esse é um ano para ser campeão da AFC Norte? Vocês acham que realmente o favoritismo tá com o Ravens? A gente até já discutiu isso mais profundamente, mas vale relembrar aqui, porque esse é um episódio de preview de temporada, né? Eu amo esse favoritismo pra cima do Ravens. Eu amo quando a gente começa low profile, ninguém lembra da gente, ninguém sabe do Steelers, coisas assim. Na hora, todo mundo parece que fica surpreso porque o Steelers veio bem na temporada. Então, joga o favoritismo pro Ravens. De fato, é o time que vai estar com a pressão, é o time que tem tudo para ter sucesso. Isso não é necessariamente a verdade é que eles vão conseguir reproduzir, então joga a pressão para eles. A gente vai fazer o nosso papel chegando assim, como falou. Chegar nas últimas semanas com um 10-4, faltando 2 semanas, um 11-5, faltando um 10-5, faltando uma semana. Deixa chegando assim que eu prefiro. Então joga esse favoritismo pro Ravens, que a gente tem que vai comendo muito pelas beiradas, e quando vê que a gente chegou já vai ser muito tarde, talvez, para conseguir impedir algo. Olha, é difícil dizer que o favoritismo não está com eles, afinal de contas, tiveram uma temporada maravilhosa, enfim, quebrando recordes atrás de recordes terrestres, mas temos que lembrar que a nossa defesa foi talvez a melhor da NFL, tá? E eu só falo talvez para não parecer ser muito arrogante ou prepotente, porque ela realmente foi muito boa mesmo, e a gente simplesmente está tendo o Big Ben de volta, ok, que a gente exatamente não sabe se ele vai voltar no nível de antes, foi uma cirurgia complicada,
Mas é o que tudo indica, não vai ter nenhum problema para essa temporada. Então, diante disso, de novo, é difícil negar o favoritismo dos Ravens, mas sendo muito honesto e com certeza um pouco ou muito clubista, eu diria que as nossas chances são extremamente boas da gente ficar à frente deles na disputa da divisão. É aquela coisa, foram muito bem na temporada passada, num estilo de jogo muito baseado no jogo terrestre. Eles até talvez tenham melhorado nesse aspecto. Draftaram o J.K. Dobbins, né, que a gente queria aqui. Tudo bem que perderam o Marshall Yanda, que se aposentou, mas enfim. Mas é aquela coisa, eu lembro muito daquele Wildcat de Miami que pegou a liga assim de um modo, de uma surpresa absurda, que ninguém sabia comparar, não sei o quê, e logo depois as equipes já começaram a entender como é que funcionava, a se preparar para aquilo, e não foi tão efetivo assim depois de um tempo. Então, creio eu que isso possa acontecer sim com os Ravens. Então, dito isso tudo, eu vou ousar ao dizer que esse favoritismo que eles vão ter não é tão favoritismo assim não. Vai ser uma disputa bem parelha, mas eu sou mais agente, por tudo que eu falei, pela defesa e principalmente pela volta do Big Ben, porque simplesmente o ataque não tem como ficar pior do que ficou temporada passada. Simplesmente não tem. Beleza. O que mais vocês visualizam de previsões para os Steelers até dentro da conferência e tal? Se vem outros times muito acima, se a gente coloca o Ravens com um leve favoritismo em cima do Steelers, é claro que o Kansas City Chiefs também está com um leve favorito, é o atual campeão, não teve basicamente perdas relevantes. Talvez a perda mais relevante deles seja Dustin Colquitt, que veio jogar com os Steelers, mas ele foi cortado do Chiefs, e o Duvernay Tardif, mas que é um guard, e guard, já diz o JP do 10 Jardas, e a gente repete esse mantra aqui diversas vezes, guard você tem que achar até na fila do Walmart. Além desses dois, a gente já viu o Houston Texans, a gente comentou que é uma equipe realmente forte, interessante para a temporada, apesar de Bill O'Brien, só que o Bill O'Brien que a gente critica bastante é o general manager, não o head coach, e cara, essas são as três forças, até porque esses são os três quarterbacks que estão na fila de sucessão aí pela AFC, o Lamar Jackson pelo Ravens, o Pat Mahomes pelo Chiefs e o Deshaun Watson pelo Texans. Tem mais forças interessantes na conferência, além dessas três e dos Steelers, claro. Buffalo, a gente falou de Buffalo também. Eu ia citar justamente o Bills. Eu gosto desse time do Bills, como a gente já comentou, acho que vai ser um jogaço entre as equipes, candidato para ser o jogo da temporada, talvez, um jogo em dezembro entre Steelers e Bills, um time muito equilibrado, e do mesmo jeito que eu destaquei o Titans, eu destaco o Bills, ser um time bem disciplinar, um time muito, muito bem treinado. A gente só vê as loucuras lá do Josh Allen, que isso aí não tem o que fazer. Se o cara é louco no college, ele vai ser louco na NFL também. Muito difícil você tirar esse gene da maluquice do jogador. Então, eu acho que pode ser uma das forças da AFC. Mas eu vi até esse debate rolando pela timeline do Twitter, mas eu acho que o Steelers é sim a terceira força da conferência, porque tem, eu cravo aqui, a melhor defesa da NFL. Rapaz, isso seria excelente. Você tá ligou esse modo aí também? Eu já tô seco aqui, você não sabe como eu tô seco aqui para ir para essas bold predictions logo. Germano? Assina embaixo. Creio eu que o top 3 não vai fugir disso. Kansas City, Baltimore e Pittsburgh. Eu não vejo outra equipe. Assim, tem equipes interessantes. O Titans chegou longe nos playoffs da temporada passada. O Colts aí, com esse ataque renovado, talvez também dê problema. O próprio Buffalo Bills, feito o Ricardo acabou de dizer, você também, Danilo. Mas eu acho que não vai fugir muito disso, não. O top 3 da conferência deve ser justamente os Chiefs, os Ravens e os Steelers. Muito bem. Vamos então para Bold Predictions. Ricardo já inaugurou a sessão aí inclusive soltaram fogos aqui na vizinhança, com o Steelers melhor defesa da NFL. Eu vou deixar a Germano mandar um aqui e depois a gente pode até voltar para você, Ricardo. Vai lá, Germano. Uma Bold Prediction para esse ano. Rapaz, Bold Prediction desse ano. Deixa eu ver.
Olha, eu não vou ir muito de bold, não, mas eu consigo ver, eu consigo nos ver liderando novamente a NFL em turnovers. Não é muito bold, não, mas você repetir isso com certeza não é fácil. Então vai ser minha bold prediction para começar a brincadeira. Maravilha, vai lá, Ricardo, manda mais uma. Bold Prediction é meu sobrenome. Você não sabe como eu já tô há 9 meses em estar aqui me empolgando. Ela tá falando sobre Bold Prediction. Então, posso soltar duas que, querendo ou não, estão relacionadas. 3, na verdade. Eu quero falar com muito carinho, porque as 3 estão relacionadas, querendo ou não. Eu acho que o TJ Watt ele vai quebrar o recorde de sacks do Steelers em uma única temporada. Ele ficou até próximo recentemente, que ele teve 14,5 sacks, e o recorde é do James Harrison, que tem 16 sacks em uma temporada. Então acho que o TJ Watt ele vai quebrar o recorde de uma temporada do Steelers, vai ter então no mínimo 16 sacks e meio. Ouso falar que vai chegar perto dos 20 sacks nessa temporada. Depois de muito... Não sei nem se é muitos anos, mas eu não lembro recentemente. Eu sei que o recorde... o Steelers quebrou o recorde de sacks, o seu próprio recorde alguns anos atrás, que foi 56 em 2018. Esse ano a gente vai passar de 60 sacks na temporada. E esse, segurem-se, também sobre sacks. O recorde de sacks em um jogo da NFL é 12, em um único jogo. Isso foi na década de 80. O Steelers vai ter um jogo, não vou falar 12 porque é seria demais, vai ter um jogo com mais de 10 sacks essa temporada. Rapaz, alguém chega perto do recorde individual de uma partida só, que é do Derrick Thomas com 7? Esse não, esse aí eu acho que já seria demais. Ó, relacionado com sacks, o Bruno Vischi nosso ouvinte mandou uma bold prediction dele que TJ Watt vai ter 18 sacks na temporada. Irmão, um cara com 18 sacks na temporada é o Defensive Player of the Year, tá? Isso não tem nem muita discussão. Além disso... O James Harrison foi Defensive Player of the Year com 16. Olha aí, tá vendo você? No ano passado, acho que o que teve mais sacks foi o rapaz de Tampa. Não foi o cara de Tampa Bay? Que apareceu agora, o Shaquille Barrett. Acho que ele teve 14 no ano passado. Ele não foi o Defensive Player of the Year. O título foi pro Stephon Gilmore, de New England. Ele também manda... Ben vai ter 5.000 jardas lançadas no mínimo. E isso já completa com o do Fernando Moura, que Ben Roethlisberger é o Comeback Player of the Year. Esse, inclusive, acho que é a maior probabilidade de título individual da nossa equipe. É o Comeback Player of the Year. Não que os outros sejam extremamente difíceis, mas, esse tá bem cotado até. Eu embarco nessa, inclusive. Assina embaixo. E eu confirmo. Maravilha. O Luiz Tavares mandou também uma bold pra gente. Deontay Johnson, melhor wide receiver do time. Essa nem precisa ser muito bold, eu acho. É uma competição que tá aberta entre o melhor. Entre Deontay Johnson e Juju, pra ver quem assume o manto de wide receiver 1 que tá aberto aí na equipe. Sim, eu vou mais além. Opa. Com os dois. O Steelers teve em 2018 dois wide receivers com mais de 100 recepções. Foi o Juju e o ex-camisa 84. E a gente vai repetir isso agora em 2020. O Juju e o Deontay Johnson vão ter cada um mais de 100 recepções. Bicho, isso... Que homem, rapaz. Eu perco até as palavras ao ouvir uma coisa dessa. Porque isso seria fantástico. Fantástico. Aí você configura realmente um caminhão de jardas para Ben Roethlisberger. Você bota ele também como o Comeback Player of the Year, porque tem que ter um desempenho alto desse, né? Seria ótimo, cara. Ótimo mesmo. Minha bold eu coloco Devin Bush com 100 ou mais tackles, assim, pelo menos. Individuais ou combinados? Não, total, vai. 100 tackles solo é um número pesado pra ter. Eu coloco no total. Bold prediction, tá liberado. Não, aí seria bold demais. Acho que aí a gente teria uma DL que falhou demais. Ter 100 tackles solo. Coloco combinado mesmo. Beleza. Danilo, eu tenho mais duas bolds. Uma não deixa de ser bold, mas
não vai ser tão difícil de conseguir assim. Eu vou ser um pouco mais conservador, na minha opinião. E a outra, inclusive não sei nem qual é o recorde disso, mas eu vou arriscar. Então vamos lá. A primeira é de que o nosso ataque vai ser top 5 em aproveitamento na Red Zone, tá? Creio eu que com a adição do Chase Claypool, do Eric Ebron, a gente tem o Vance McDonald, enfim. Creio eu que a gente vai ser top 5 da liga em aproveitamento na Red Zone e que a gente coloque, essa aí vai ser boldaça, que a gente coloque 5 jogadores da defesa no First Team All-Pro. Rapaz, Carai, essa meu você respeito foi pra você, muito viu, longe. mano. Você. Essa aí foi boldaça. Deixa eu completar Gostei, essa, Germano. gostei. O Lucas Correia, o ouvinte, ele perguntou quantos First Team All-Pro o elenco pode ter nesse ano. E aí eu acho que ele tá esperando que a gente, inclusive, os lixe. TJ Watt e Minka são fáceis três, certo, né? de elencar. Oi? São três. São três fáceis. O TJ Watt, o Minka e o Cam Hayward. Isso, esses são fáceis. Se a gente tá falando de um time inteiro, estamos começando pela defesa, porque o Germano botou 5. Eu imagino que precise ter um linebacker aí, e aí a gente apontaria pra Devin Bush. É essa que você tá vendo, Germano? Ou você vai pra Steven Nelson ou Joe Hayden pra completar? Qual é o lance, bicho? Veja, creio eu que as maiores chances seriam justamente do Devin Bush, e caso ele consiga repetir, eu não vou dizer nem ele, porque tanto o Hayden como o Steven Nelson tiveram temporadas muito boas. Então, creio eu que a gente consiga, para chegar em 5, um deles seria o Devin Bush, uma temporada também cheia de turnovers, e um dos 2 cornerbacks titulares, caso os números de interceptação continuem altos. Então, creio eu que isso possa acontecer sim. Como eu falei, boldaça, mas também não é impossível. Como a gente falou, a gente teve 3 essa temporada. 3. E honestamente, na minha singela opinião, cabia pelo menos um dos cornerbacks. Aí se vai debater quem teve uma temporada melhor, se foi o Hayden, se foi o Steven Nelson, aí tudo bem, mas podia ser que um deles entrasse, na minha opinião. Então, vão aí 5 nomes para essa próxima temporada. Se fosse equipe completa, eu diria que 5 é um número plausível. Até porque a gente já citou os 3 tranquilos de entrar, Hayward, Watt e Minka. Você ainda coloca aí De Castro e Pounce. São 5 nomes que figuram, que giram ali em torno das votações de All-Pro, porque o nível deles está sempre no alto. Não seria muito difícil de ver esses 5 jogadores, não. Mas quando você coloca 5 só da defesa, é realmente uma bold linda, cara. Linda. Meu amigo, se eu acertar essa, no outro dia eu vou na loteria ali e jogo o que não é possível. Não, Germano, você tem que fazer o contrário. Você bota, sei lá, R$5 agora que os Steelers vai ter numa casa de aposta, que são 5 All-Pro dos Steelers, pô. Na defesa. Rapaz, eu gosto do jeito que você pensa. R$5 você nem vai nem vem, certo? E quando a probabilidade disso, bicho, você vai sair com uma grana considerável. Você já paga o churrasco do Black Yellow quando acabar a pandemia. Rapaz, pior que se a gente for parar pra pensar mesmo, dependendo dessa situação, você não paga o churrasco do Black Yellow, você paga a viagem pra Pittsburgh, bicho. Pense nisso. Meu amigo, se eu ganhar na loteria, está combinadíssimo. Está combinadíssimo. Mas o pior é que a gente brinca e tal, mas, rapaz, eu acho que eu vou fazer isso mesmo. Eu acho que eu vou pegar as camisas dos jogadores. Claro que nem todas vão dar, né? Porque são números maiores que 60, mas vou tentar adaptar no máximo que der. Vou jogar, vamos ver o que é que dá, né? Vai que. Pois é. Uma pergunta que circulou por alguns ouvintes aqui, que eu acho que casa perfeitamente com o espírito Bold Prediction, que é chances de Super Bowl pros Steelers. No NFL de bolsa saiu hoje a previsão. A Najla botou os Steelers como campeão do Super Bowl, mas essa não era de se estranhar. Maravilhosa. Não era de se estranhar. Tem o Thiago Fernandes, que a bold dele é também Super Bowl pros Steelers. O 7º já é uma realidade. Ele fala aqui. O Joabson pergunta se é possível um Super Bowl, se é possível o time bater o Chiefs nessa história. E o Lucas Souza também tá confiante no Super Bowl e se a gente acha que dá. Essa é a bold suprema, meu amigo. Título. Nenhum título individual, nenhuma marca de estatística presta se você não tiver Super Bowl. Eu já acompanho o Steelers já tem alguns anos já que eu vejo essa bagaça de Steelers. Se tem uma coisa que todo mundo fala todos os anos, desde que eu comecei a acompanhar, é a máxima em Pittsburgh: Super Bowl ou bust. Então, eu prefiro embarcar do lado do Super Bowl. A chance é real.
A chance de verdade é real. A gente tá falando de uma equipe que terminou 8-8 temporada passada, com o pior ataque de longe da NFL, com a defesa voando. Então, assim, a gente simplesmente vai estar retornando um quarterback 2 vezes campeão do Super Bowl. Um quarterback que já teve mais de 5 mil jardas na carreira e por aí vai. Então, assim, se a defesa conseguir manter o nível, e eu creio que ela vai conseguir, o ataque, honestamente, ele precisa ser apenas... eu não vou dizer regular, mas assim, ele precisa pelo menos estar entre os 16 melhores da NFL, que não é nada difícil, dadas as circunstâncias, para que a gente tenha uma chance real de ir longe nos playoffs. Aí playoff é loteria, não adianta. Às vezes o cara acorda mal, às vezes o cara tá com azar e aí não vai para frente. Mas... O cara quebra o osso da bunda. Exatamente. Pode acontecer de um tudo. Playoff o cara é loteria. preso. O cara ganha o jogo somente com field goal, né? Feito acontecer daquela vez contra o próprio time. Isso acontece com os Steelers. Acima por esse assunto eu tenho uma bold prediction. Eu tô me segurando para não falar também. Não, mas se o assunto tivesse sido encerrado, Já? Vou dar outro foco aqui. O senhor Eric Ebron, há alguns anos atrás, em Indianápolis, ele falou uma coisa, todo mundo ficou rindo dele. Ele disse que o objetivo dele na temporada era quebrar o recorde de touchdowns, ou igualar para os recordes de touchdowns por um tight end, que é do Rob Gronkowski, marcar 17 em uma temporada. O Eric Ebron vai quebrar o recorde nessa temporada, pelo sucesso na Red Zone que o Germano acabou de falar. Vai ser Eric Ebron, como diria Paulo Antônio, 0800 Eric Ebron dentro da Red Zone. Toda hora ele vai sobressair e a gente vai ter esse recorde quebrado. Uma boldaça mais aqui. Maravilha. Maravilha mesmo. E aí, amigo, se juntar essas bolds inteiras, vai ser um ano extremamente divertido para os Steelers e no final das contas é isso que a gente espera. Vamos para as considerações finais, para a gente fechar essa nossa previsão? Rapidinho. Só antes de a gente continuar, mas pode cortar da edição. Acabou de sair que o Von Miller teve uma lesão no treino hoje e o Broncos está com receio que ele está fora da temporada. Que pesado. Germano, pelo menos ele não enfrenta a gente na semana 2, então tá maravilhoso. Germano, dê as suas considerações finais. Bom, depois dessas bold predictions e também de algumas boldaças, minhas considerações finais são que eu estou muito animado para essa temporada, de verdade. A equipe, como a gente chegou a comentar nas últimas semanas, principalmente nos últimos dias com as contratações que a gente fez, realmente dá a pinta de que a gente está indo all-in na temporada. É tipo, agora ou nunca. Big Ben está chegando no fim da carreira, a gente sabe disso. A defesa, ainda mais com a questão de cap, que ele vai diminuir nos próximos anos em razão do corona, né? A defesa talvez não consiga se manter nesse nível por muito tempo. Talvez seja o último ano que a gente tenha realmente essa defesa completamente dominante, infelizmente. Então, é agora ou nunca. É agora ou nunca. Vai ser muito legal de assistir essa temporada. A temporada passada a gente já ficou com um gostinho meio amargo, porque o Big Ben se machucou. E, enfim, apesar de ter sido, vamos ser sinceros, divertido, agora que a gente lembra, né, no momento não foi tanto, mas agora que a gente lembra foi realmente divertida a temporada, foi uma coisa diferente que a gente não estava acostumado, mas essa temporada sim, eu pelo menos estou muito ansioso para ver o que vai acontecer. Então, finalmente chegou, a trancos e barrancos chegou, a gente nem sabia se ia ter temporada não, mas segunda-feira estamos de volta, estaremos de volta nessa loucura que é torcer e vibrar pelo Pittsburgh Steelers. Então, here we go. Maravilha. Ricardo Rezende, despeça-se da nossa audiência. Eu tô radiante de felicidade. Eu acredito que nos últimos 6 meses... Você não está radiante de felicidade. Você está o quê, Ricardo? Peidando arroz de felicidade. Que alegria, Ricardo. Eu estou peidando arroz de felicidade depois de tantos meses a gente vivendo momentos e tempos tão difíceis, algo que muitos de nós, ou todos nós que estamos ouvindo esse programa, passou ou está passando por essa pandemia, e pelo menos para mim o Steelers é uma das coisas que consegue arrancar um sorriso bem genuíno de minha parte.
Então, é sempre bom esse clima, os Steelers voltando, muita notícia. É bom a gente fazendo todo esse trabalho para vocês. Não tem coisa que eu goste mais do que falar sobre Steelers. Eu amo, por mim, eu passava o dia, como eu passo o dia falando sobre o Steelers, e a gente tá com toda uma equipe por trás excepcional, a equipe gigantesca, trabalho excelente dos senhores Danilo e Germano aqui, o Zé Lopes no Telegram, eu eventualmente mandando áudios, a Melina no Instagram. Então a gente chega para esse ano muito bem. Então eu convido os amigos, como eu sempre faço no início de temporada, se tiver algum conhecido, alguém que não acompanha a NFL ou nunca deu uma chance, convida ele para assistir esse jogo de segunda-feira, do Steelers e do Giants, com transmissão da ESPN. Se quiser, se porventura desejar, apresente nosso trabalho, compartilhe com outros torcedores. A gente faz tudo com bastante carinho para todos vocês. Então é isso. Voltamos a qualquer momento, que agora não sei se a gente pode falar, se volta na segunda-feira, mesmo na próxima semana. Voltamos a qualquer momento, que agora o ritmo desse podcast nessa temporada vai ser insano. Se prepare. Rapaz, vai ser insano mesmo. Ainda nessa semana tem mais um programa pra sair, tá, ouvinte? Já deixar os recados finais aqui. Um pré-jogo para Steelers. Lembrando que já saiu um. É verdade. Esse foi meio de surpresa. A gente comentou os últimos acontecimentos, o elenco final, as últimas contratações, cortes. Teve tanta coisa nesse fim de semana que a gente precisou meter um podcast de emergência aí no meio. Então o episódio 160 já tá no ar, já tá disponível para vocês. Esse é o episódio 161, previsões de temporada. Era o único que estava programado para essa semana, mas já devemos ter outro ainda essa semana, o 162, com um pré-jogo para Steelers contra Giants, o Monday Night Football de abertura da temporada. Então, fiquem ligados, segue lá no Spotify, assina lá no iTunes, no Google Podcast, no Deezer, a sua plataforma preferida de podcast, com certeza a gente está lá. Continue acompanhando em fambonanet.com.br/BlackYellowBrasil e continue seguindo as redes sociais, Twitter, @BlackYellowBR, Instagram, @BlackYellowBR e o Telegram, t.me/BlackYellowBR. A gente volta a qualquer momento na sua programação, fica ligado aí nos nossos feeds. Um grande abraço para todos vocês e até o próximo programa.